Olá, eu sou a Carla Rodrigues, narradora de histórias da cidade de Ibatu. E hoje eu trouxe algumas histórias que são contos, são narrativas da cultura popular, que são contadas desde muito tempo. Vamos chamar as histórias? Minhas mãos são passarinhos que voam pelo alto do céu, por cima do mar. Para casa, para o ninho, para uma história a contar. E a nossa primeira história chama-se A Princesa Sisuda. Era uma vez, num reinado bem distante, um rei que era muito feliz e que vivia com a sua filha, uma princesa igualmente muito feliz. Só que um dia, porque sempre chega um dia, a princesa parou de sorrir e ficou muito triste. E o rei, sem saber o que fazer, preocupado com aquela situação, até cheio de raivas e de violência, esse rei também ficou. Mas aí, ele resolveu ouvir o conselho de alguns doutores e deu a mão da sua filha em casamento a quem conseguisse fazer a princesa dar uma risada. E assim, vieram pessoas de vários lugares tentar fazer a princesa sorrir, mas a menina nem mostrava os dentes. Vieram até palhaços e nada. A menina, nem um sorrisinho. E aí, um rapaz muito esperto e afoito disse ao rei que ia fazer a princesa sorrir. Insistiu e o rei deu uma chance. Então, no dia e na hora marcada, o rapaz foi até o castelo. Subiu aquela grande escadaria e quando abriu as portas do salão, que viu um salão todo ornamentado de ouro, com castiçais, velas, flores, e lá no meio estava a princesa. O rapaz ficou muito acanhado e decidiu, dar meia volta. Mas o criado, que era um tanto ranzinza, não deixou o menino sair. Foi empurrando ele até o meio do salão. E nisso, o rapaz cambaleou e esbarrou com o criado e os dois sofreram uma queda tão desastrosa que derrubaram tudo quanto era castiçal, saíram enrolados nos tapetes. Aquilo foi tão rápido. E a princesa, que não tinha nem levantado a cabeça, quando viu a situação, caiu numa gargalhada tão boa. O rei ficou tão feliz com aquilo e ao mesmo tempo preocupado, porque ele não queria que sua filha se casasse com um rapaz daquela iguala. Ele tentou conversar com o rapaz, ofereceu dinheiro ao invés do casamento com a princesa. E o rapaz disse que não queria não. Palavra de rei não volta atrás. O rei tinha dado a mão da princesa e o rapaz queria casar com a princesa. Mas não teve conversa. O rei não deixou. E aí, o rapaz saiu desconsolado, descendo as escadarias do castelo, triste, pensando em como resolver aquela situação. Foi aí que ele encontrou, assim, 3 bichinhos. Ele olhou, viu a sombra daqueles 3 bichinhos que brigavam por um pedaço de comida. O rapaz foi lá, repartiu a comida em partes iguais e dividiu para os 3 bichos, que eram uma formiga, um rato e uma lagartixa. Os bichos ficaram muito agradecidos e disseram ao rapaz que, quando ele precisasse, era só chamar e seria atendido. Aí os dias foram se passando e esse rapaz ouviu falar que o rei tinha convidado um príncipe de outro reinado para se casar com a princesa. Olhe, ele ficou danado. Correu à procura dos 3 bichos e contou a sua situação. Os bichos pensaram no que fazer. Naquele tempo, era costume em que os príncipes passassem 3 noites no castelo, dormindo no castelo da princesa antes da cerimônia final do casamento. E aí, os bichos disseram ao homem, a este rapaz, que tinha uma raiz de uma planta que se você espremer assim bastante, sai um sumo
que dá uma dor de barriga e a pessoa se borra todinha, seja onde ela estiver. Pois bem, o rato foi buscar essa raiz, o rapaz espremeu bastante e colocou num vidrinho. E deu esse vidrinho para a lagartixa. Na primeira noite que o príncipe foi dormir lá no castelo, a lagartixa pegou o vidrinho, subiu pela parede até dentro do quarto da princesa e entregou esse vidrinho à formiga. A formiga, por sua vez, se encarregou de colocar gota por gota daquele líquido na boca do príncipe, que dormia e roncava demais. Ele nem percebeu. Na manhã seguinte, antes mesmo do príncipe acordar, a princesa viu que a sua cama estava uma porcaria, toda borrada, fedorenta. Ela saiu desesperada, correndo para o seu pai e disse que não ia casar com um príncipe borralhão daquele. Não tinha a mínima condição. Mas o rapaz, o príncipe, tanto insistiu, que resolveram dar mais uma chance. E aí, na segunda noite, a lagartixa novamente pegou o frasquinho, subiu pelo telhado até dentro do quarto e a formiga se encarregou de colocar gota por gota daquela seiva até a garganta do príncipe, que mais uma vez acordou no dia seguinte, uma fedentina horrorosa dentro do quarto. A princesa não quis conversa. Não quis conversa, chegou para o seu pai e disse que, olhe, isso é castigo, pois ele não tinha deixado ela casar com um rapaz anterior. E olhe, que palavra de rei, não volta atrás. O rei, amedrontado com toda essa história, chamou o rapaz e disse que dava a mão da sua filha em casamento. Eu sei que foi uma festança tão grande, uma comilança tão grande, porque eu fui lá, eu comi, eu me fartei, e eu só não trouxe um pedacinho para vocês porque eu acho que não sobrou. Foi nada. E essas são as histórias que o povo conta. São histórias que eu ouvi e vim aqui contar para vocês também. Mas tem uma outra história que me disseram que ela é lá de 1930. Tem-se notícia que essa história foi contada em 1930 e é contada até hoje. Ela chama-se Viva Deus e Ninguém Mais. E é mais ou menos assim. Num reinado de tempos passados, tinha um rei. E esse rei se achava todo-poderoso, achava que mandava mais do que Deus. Todos tinham que obedecer a ele, seja no que fosse. E nesse reinado também tinha um pescador, muito humilde. Todos os dias esse pescador ia fazer a sua pescaria diária e cantava uma musiquinha que é mais ou menos assim. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Eu sei que o rei detestava essa cantoria. Ele não suportava mais ouvir aquele pescador, viva Deus! Não suportava. E aí, esse rei chamou os seus criados e bolou um plano. Ele foi até a casa do pescador, bateu na porta. E aí, quando o pescador saiu, majestade, ele não quis conversa e já foi logo dizendo: olha aqui, pescadorzinho de meia tigela, eu não tô nada satisfeito com essa sua cantarola todos os dias. E aí, ele disse: você está vendo este anel? Este anel é o anel real, o anel que vale mais do que sua própria vida. E o pescador achou que o rei não estava muito certo da bola não, mas ouviu. Você tem que guardar esse anel durante 15 dias. E se nesse prazo você perder este anel, eu arranco sua cabeça fora. O pescador, assustado, chegou para sua mulher e disse que, olha mulher,
o rei não tá muito bom da bola, não. Ele falou que eu tinha que guardar este anel durante 15 dias, senão arranca minha cabeça fora. A mulher pegou o anel e guardou em uma das gavetas lá da casa. Pois aí, o pescador saiu para fazer a sua pescaria e continuou, enquanto podia, a cantar. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Pois bem, os dias foram se passando e aí, como o rei já tinha combinado tudo com seus criados, um dos criados foi lá na casa do pescador, disfarçado de mercador, e disse: Oi, minha senhora, eu sou um mercador, compro anel, joias de ouro. Será que a senhora não tem nenhum anelzinho aí para me vender, não? Eu pago muito dinheiro. Quando a mulher viu daquele tanto de dinheiro, coisa que ela nunca tinha nem visto na vida dela, ela pensou assim: menino, dá pra comprar até uma cabeça nova pro meu velho, né? Aí a mulher pegou o anel, entregou este mercador e sumiu no meio do mundo. Este mercador jogou o anel lá dentro do mar. Desapareceu. O pescador, quando chegou em casa, a mulher lhe contou tudo o que tinha acontecido e ele ficou desesperado. Ai, que mulher ingrata, minha cabecinha. E aí ele correu atrás desse mercador. Nada. Nunca mais viram esse homem. E o pescador voltou para sua pescaria, contando os dias e cantava triste. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não, mulher ingrata, ninguém nada faz. Viva Deus e ninguém mais. Eu sei que no 15º dia, o último dia do prazo que o rei tinha dado, esse pescador saiu para fazer sua última pescaria. Nesse dia, ele pescou 50 peixes. 49 ele vendeu no mercado e ficou apenas com um. Pediu para que a sua mulher preparasse esse peixe muito saborosamente. E ele foi se despedir e comia tão satisfeito quando de repente o homem se engasgou. E o que foi que saiu de dentro da barriga daquele peixe? O anel real. O anel que valia mais do que a própria vida do pescador. Eu sei que o pescador correu imediatamente para o castelo do rei. E lá chegando, o rei, se achando todo poderoso, foi dizendo: E aí, pescadorzinho de meia tigela, pronto para arrancar sua cabeça fora? E o pescador: Não, majestade. Trato é trato. Aqui está o anel real, que vale mais que minha vida. Eu sei que até o rei ficou boquiaberto, espantado, sem acreditar no que os seus olhos viam. Pagou uma fortuna para esse pescador que ficou milionário. E até esse rei terminou a história cantando: Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Pois é, minha gente, não pode duvidar de tudo não, né? Aliás, tem que duvidar de tudo mesmo. Eu sei que essa história foi contada e é recontada até hoje por muitas e muitas pessoas. Porém, as histórias não pararam por aqui, não. Eu trouxe mais uma história e eu acho que essa é bem conhecida. E ela chama-se A Roupa do Rei. Existiu em um desses reinados um rei ranzinza, um rei que se achava demais. Esse rei só faltava pisar por cima do povo. Não tinha quem gostasse dele. Mas certa vez apareceu uns homens dizendo que eram alfaiates e que iriam fazer uma roupa para o rei.
uma roupa encantada. Uma roupa que tinha o condão de só ser vista por quem fosse filho legítimo. Pois tá aí que o rei se engraçou da proposta e pagou muito caro, pagou muito dinheiro para fazer essa roupa. Esses homens, que se diziam tecelões, passaram todos os dias a coser com uma linha invisível um pano que ninguém via, pois diziam eles que era um pano encantado. E assim, esses homens trabalhavam noite e dia. O rei mandava lá os seus ministros vigiar e verificar como é que estavam indo o trabalho. E esses ministros, sempre que voltavam cheios de elogios. Falavam para o rei que a roupa era belíssima, ricamente bordada com ouro, que só era visto por filhos legítimos. E o rei ficava se achando e cada dia mais empolgado com a proposta. Pois bem, chegou o dia e a roupa encantada ficou pronta. O rei se preparou todinho, preparou o castelo e disse que ia fazer uma festa para exibir os seus trajes para o povo. Foi aí que os tecelões vieram e vestiram o rei com umas camisas e ceroulas. E por cima jogaram a roupa encantada, ricamente bordada com fios invisíveis, um pano que brilhava só para quem fosse filho legítimo. E o rei, se achando o máximo naquela roupa, cheio de pose, fora do castelo, as pessoas esperavam para ver a tal roupa do rei. E aí, quando o rei começou o cortejo, se exibindo por toda a cidade, as pessoas aplaudiam, achavam muito lindo. Só que ao passar numa rua pobre da cidade, não é que o menino olhou e tacou o grito: "O rei tá só de camisas e ciroulas!" As pessoas olharam bem, espiaram melhor. E não é que todo mundo viu isso mesmo? Olhe, foi uma vaia medonha. E o rei, saiu corrido de vergonha para dentro do castelo. E eu sei que desde esse dia, esse rei se corrigiu da sua vaidade e da sua maldade. E passou a ser um rei bom e cordato. Pois é, essas histórias são sempre cheias de reviravoltas e os personagens, se dobram um bocado para poder resolver todas essas problemáticas. E para a gente continuar com as nossas narrativas, eu trouxe uma outra história que eu escutei há muito tempo atrás também, e que é uma história para contador de história, uma história que, assim como eu sou contadora de histórias, também é para outros contadores de história, que é a história do rei que gostava de ouvir histórias. E é mais ou menos assim. Tinha um certo rei que era muito feliz, muito bondoso, e esse rei gostava muito de ouvir histórias, mas ele gostava muito mesmo. E aí, certa vez esse rei pensou em fazer um concurso para contadores de histórias. E aí, nisso, ele daria a mão da sua filha, a princesa, em casamento. Mas, para ganhar o concurso, teria que ser contada uma história sem fim. O rei, ficou muito curioso, na expectativa para saber quem iria contar uma história sem fim. Vocês sabem contar uma história sem fim? Pois olhe, nesse castelo veio gente de tudo quanto era lugar para contar essa história. Só que ninguém agradava o rei. Todo mundo contava uma história com um final feliz ou com qualquer outro final. O rei nada ficou satisfeito. E passaram alguns meses e o concurso rolando e o rei ainda mais insatisfeito. Até que chegou um meninozinho, magrinho, sem graça. Quando o povo viu o menino, começaram a mangar desse menino, mas mangavam desse menino que não tinha pareia, mangavam que só do menino. E aí,
o menino disse ao rei que sabia contar uma história sem fim. E o rei, como era muito bondoso, disse: tá bom, menino, tá bom, conte a sua história. Aí o menino começou e disse: Majestade, em outro reinado, aqui próximo, tem um homem que cria patos. Ele é um criador de patos que cria para mais de 1 milhão de patos. É pato que não acaba mais. E esse criador de patos tem a missão de atravessar os patos de um lado da lagoa para o outro lado da lagoa. Eu sei que no primeiro dia, esse criador de patos tinha atravessado apenas 5 patos. No segundo dia, ele atravessou uns 10 patos. No terceiro dia, ele atravessou uns 15 patos. No quarto dia, 20 patos. No quinto dia, 25 patos. No sexto dia, 30 patos. No sétimo dia, 35 patos. No oitavo dia, 40 patos. E o rei, olha, estava saturado, não aguentava mais. Aí chegou pro menino e disse: ô meu filho, termine de contar a sua história. E o que foi que o menino respondeu? Oxe, majestade, deixa os patos passarem, deixa os patos passarem, deixa os patos passarem, senhor meu rei, majestade. E assim, depois de 1 mês, esse criador de patos tinha atravessado apenas 100 patos. Depois de 2 meses, 200 patos. Depois de 3 meses, ele atravessou 300 patos. Depois de 4 meses, 400 patos. Depois de 5 meses, 500 patos. Aí foi para 600 patos. Depois foi para 700 patos, 800 patos. Quando chegou nos 1000 patos, o rei já não estava aguentando mais não. Aí disse: meu filho, termine de contar a sua história. E o menino: Ave Maria, majestade, deixa os patos passarem, deixa os patos passarem, deixa os patos passarem, senhor meu rei, majestade. Menino, o rei, que já não aguentava mais, deu o menino como vencedor do concurso. E aí, esse menino casou com a princesa, que também a princesa só casou com ele porque ele era muito esperto e muito inteligente, porque se não fosse, ela não tinha nem casado. Eu sei que como esse rei era muito estragado, bancou assim uma lua de mel de uns 3 meses para esse menino e para essa princesa, passaram assim um tempão. Quando voltaram de viagem, o rei preparou um banquete, uma comilança danada, uma festança de mais de 1 semana. O povo comeu a se fartar. E aí, o rei chamou o menino num cantinho assim. Aí disse: tá bom, menino, tudo bem, mas agora termine de contar a sua história. E o que foi que o menino respondeu? Que nada, majestade, deixa os patos passarem, deixa os patos passarem, deixa os patos passarem, senhor meu rei, majestade. E foi assim que encontraram. E foi assim que eu encontrei. Foi assim que me contaram. E foi assim que eu vos contei. Essa história entrou por uma porta e saiu por outra. O senhor, seu rei, se quiser que conte outra.